Fala Fogão, tá começando a segunda edição do Radar Alvinegro nessa terça-feira, 16 de abril. Temos um alvo definido para poder reforçar a zaga do Botafogo ainda nessa janela doméstica. Trata-se de Pedro Henrique. Essa informação, inclusive, ela não é nova não, tá? Porque o canal Tua Estrela Te Conduz já tinha falado sobre isso há alguns dias atrás. Só que agora parece que a coisa de fato vai esquentar. Mas tem um detalhe, o Botafogo não é o único time interessado na contratação do zagueiro. Red Bull Bragantino e especialmente Atlético Mineiro também estão nessa disputa. A gente vai trocar uma ideia sobre isso para que você saiba todas as atualizações a respeito desse caso. Só que antes eu te peço por gentileza para deixar o seu like, para se inscrever aqui no canal e nos ajudar dessa maneira a alcançar os 45 mil inscritos. Nós estamos a menos de 50 inscritos dos 44.800. Estamos caminhando muito bem, obrigado, rumo ao nosso objetivo e com a ajuda de vocês chegaremos lá. Sempre aproveitando para destacar que a gente vai ter a resenha das 10h05 da noite, tá? Hoje é terça-feira, portanto, estaremos ao vivo aqui 10h05 da noite e vocês são nossos convidados, logicamente. Dito isso, vamos em frente, Fogão. Conforme eu disse, alguns dias atrás, o Iverson do Tua Estrela Te Conduz, ele trouxe essa informação de que Pedro Henrique era o alvo do Botafogo para poder reforçar a zaga ainda nessa janela doméstica. Pedro Henrique, nesse momento, é reserva do Atlético Paranaense. E uma coisa que marcou muito a carreira do Pedro Henrique nesse recorte recente foi aquela expulsão na final da Copa Libertadores diante da equipe do Flamengo. Aquilo ali realmente ficou muito marcado e os torcedores do Atlético Paranaense acabam definindo o Pedro Henrique da seguinte maneira. Ele é melhor do que o Lucas Halter, eles sempre falam isso nas redes sociais, é melhor do que o Lucas Halter, é um bom zagueiro, porém, nos momentos mais importantes, acabou dando alguns vacilos, tá? Isso é muito comum de você ler por parte da torcida do Atlético Paranaense nas redes sociais, quando vão falar a respeito do zagueiro. Surgiu uma informação de que o Atlético Mineiro também está interessado no Pedro Henrique, e aí o Atlético Paranaense estaria interessado no Gemerson. Mas a diretoria do Galo descartou a possibilidade de envolver o Gemerson numa negociação como essa. Ou seja, se o Atlético Mineiro quiser a contratação do Pedro Henrique, vai ter que desembolsar alguma coisa, porque não vai ter possibilidade de moeda de troca. O Red Bull Bragantino nessa história, ele acaba correndo por fora. E o Botafogo, ele acaba tendo um trunfo, que é justamente o fato de André Mazzucco ser o novo diretor de futebol do Furacão. André Mazzucco, que passou bastante tempo no Botafogo e agora, de repente, poderia, por que não, quem sabe, favorecer o Botafogo, digamos assim, não sei se é exatamente essa palavra, mas colocar o Botafogo ali como uma boa possibilidade, vender o peixe. Tá aí, vendeu o peixe do Botafogo para o Pedro Henrique, seu empresário, de uma forma interessante. É claro que no fim das contas, a vontade do jogador acaba pesando bastante e do seu próprio staff vale destacar. O Botafogo tem até dia 19 de abril para poder fechar qualquer contratação ainda nessa janela doméstica, visando reforçar a sua linha de zaga. E aqui é importante a gente destacar o seguinte, a contratação do Pedro Henrique não resolve tudo, se ela acontecer de fato. Tá? Não resolve tudo. Mas a gente dá uma avançada em relação às possibilidades ali para formar nossa dupla de zaga. Por quê? Porque o Pedro Henrique, ele é melhor jogador do que o Lucas Halter. Então o Pedro Henrique chegando, ele chegaria numa condição de titular. Claro que nessa janela você não vai conseguir tirar um titular de uma outra grande equipe do futebol brasileiro. Isso não vai acontecer. O Pedro Henrique, portanto, acaba sendo uma boa alternativa. Só que na segunda janela, independente da chegada do Pedro Henrique, o Botafogo tem que ir ao mercado e tem que buscar um outro atleta para poder reforçar o nosso plantel, o nosso elenco. A gente está cheio de zagueiro no elenco do Botafogo, mas quando a gente para pensar na qualidade disponível, não dá para dizer que a gente está super bem servido. Hoje, para fazer a zaga do Botafogo, você tem Lucas Halter, Alexander Barbosa, esses dois aqui, no meu entendimento, estão precisando dar espaço para outros atletas. E aí você teria Pablo, que ainda continua se recuperando de lesão. Luiz Segovia, que não atua há 5, 6 meses, também se recuperou de uma lesão grave. Você ainda vai ter o Jefferson Maciel, o Bastos, que parece estar ganhando pontos com o Arthur Jorge. O TF, inclusive, havia trazido a informação de que
O Bastos seria titular na altitude, só que ele sentiu um incômodo e aí o Barbosa acabou sendo titular ainda naquela ocasião. E você também vai ter o Cauã. Você tem vários atletas, mas nenhum que você possa chegar e falar: esse aqui resolve a nossa vida, esse aqui é titular incontestável. Tanto é que é muito comum nas redes sociais, e aqui mesmo no canal a gente já falou sobre isso, torcedores do Botafogo pensando em quê? Coloca o Danilo Barbosa. Danilo Barbosa já fez de zagueiro na sua carreira, na França, é um muito bom jogador e passa segurança para a torcida. É um cara que realmente poderia ajudar a passar essa segurança para a equipe. E você poderia ter Danilo Barbosa e Luiz Segovia. Você tenta uma nova zaga, você tenta alguma coisa diferente. Se o Arthur Jorge quiser utilizar o Bastos, Danilo Barbosa e Bastos. Se o Pedro Henrique chegar, aí a situação de você usar o Danilo Barbosa como uma alternativa para a zaga já reduz, porque o Pedro Henrique vai jogar pelo lado direito. E o Danilo Barbosa dificilmente vai fazer o lado esquerdo, muito embora ele tenha entrado contra o Cruzeiro pelo lado esquerdo. Capacidade técnica para fazer tem. E é uma alternativa que, nesse momento, deveria ser cogitada, pelo menos cogitada. Caso o Botafogo consiga concretizar essa negociação pelo Pedro Henrique, eu entendo que a gente vai estar melhorando o nome, que vai ser titular do Botafogo, porque dá para imaginar que o Pedro Henrique chegaria nessa condição de ser titular. Só que, repito, isso não muda o fato de que na segunda janela o Botafogo precisa avançar e avançar bem nas alternativas para o miolo de zaga. Terceiro e quarto zagueiro. Hoje você junta ali alguns jogadores e com dificuldade sai um. Tá complicado, tá realmente complicado. Vamos ver. A gente vai ter próximas 24 horas, 48 horas bastante movimentadas em relação a isso. Afinal de contas, a gente já está se encaminhando para a reta final da janela. Então não tem tanto tempo assim. Mas hoje, nesse momento, Atlético Mineiro e Botafogo, no meu entendimento, largam na frente nessa disputa pelo Pedro Henrique. Quem vai levar melhor? Aí vai depender, claro, da escolha do próprio atleta e do seu staff. No Atlético Mineiro, eu entendo que ele não chega para ser titular. Já no Botafogo, a situação é completamente diferente. Esse é um ponto que pode pesar a nosso favor. Vamos aguardar. Qualquer nova atualização a gente traz aqui para vocês, para que você possa ficar muito bem informado. Beleza? Por enquanto é isso. Mais tarde eu estou de volta para que a gente possa falar mais ainda sobre o Botafogo. Um grande abraço e até a próxima.